Agora foi. Boa tarde. Vamos fazer o nosso evangelho, que está bem na hora. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois, não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Interessante a gente ler, vou parar aqui porque é muito grande, a gente lê sobre o amor, a gente está estudando sobre isso, né? Ele acabou de falar que quem caminha, quem sente o verdadeiro amor é levado pela vida, né? Quem foi Francisco? Francisco é o puro amor. A gente ouviu o ano inteiro sobre esse amor, né? Que a gente ainda tenta entender. Mas exatamente isso que ele está falando aqui, a gente vivenciou nos exemplos, no cotidiano, no dia a dia, tudo que ele fala, faz, na humildade, no prazer dele de ajudar, mesmo em sofrimento. É um amor puro. É uma maravilha isso. A gente ainda vai chegar lá, a gente está no caminho. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, querida irmã Joana, nossa mentora, querido irmão Francisco, neste momento pedimos que nos sustentem, que nos ampare, que tenhamos uma tarde de aprendizado. Muito obrigada, fica conosco, graças a Deus. Eu tentei acabar o livro, eu ia botar tudo, mas impossível. Então eu deixei um restinho para outra aula, porque senão eu ia cortar coisas que eram muito importantes para a gente hoje. E aí eu falei, não é legal, porque a gente precisa falar sobre essas coisas, porque tem coisas que a gente precisa falar. Só não tá... E agora? Tá. Gente, será que tá aqui? Não. Levaram. Acharam que era um celular. Sumiu daqui. Tá. Então deve dar, de repente pegaram a caixinha, guardaram em algum lugar. Aquela ali é porque eu não consigo tirar. O Daniel botou uma vez, eu nunca mais consegui tirar aquele Francisco ali da frente, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então, a gente passa para o capítulo Cura Divina, né? Esse capítulo é muito interessante. A gente que é espírita, a gente que estuda a mediunidade, a gente que sabe da possibilidade da cura, né? Através do tratamento mediúnico, da terapia. A gente sabe das possibilidades infinitas que tem nesse setor e que tudo vai muito mais pela vontade do paciente do que propriamente pela ação, né, do remédio ou do ato ali que está acontecendo, né? E eu achei fundamental a gente colocar esse capítulo, porque todo mundo quer a cura. Né? Cada um sabe para que é essa cura. Às vezes não é só doenças, tem as doenças da alma, da psique, né? Que a Joana vem falando muito sobre isso, que muitas vezes são essas doenças da nossa alma, da nossa mente, que se tornam, no nosso corpo físico, doenças, de fato. Né? Então, eu achei interessante porque a cura divina é a cura completamente diferente. Eu vou ler esse pedaço aqui para a gente poder falar. São várias as maneiras pelas quais se processa a cura dos enfermos. Nos casos operados por Jesus e os apóstolos, foram curas instantâneas, nas quais, como por encanto, as enfermidades desapareciam rapidamente. Para essa operação é preciso grande saber espiritual, conhecer os fundamentos da vida do enfermo e, por vezes, modificar algo em sua mente, a fim de que ele mude o modo de pensar e de agir.
Lá atrás, naquela hora que ele conversa com aquele... eu esqueci, Ernesto? Acho que era Ernesto, né? Aquele que era vilão. Ele consegue, através da conversa, tocar o coração daquele irmão que nada mais era que um doente da alma, né? Ele já estava cheio de chagas no corpo, né? Mas a maior doença que ele tinha era no coração. Ele não conseguia ter afeto, ter amor. Ele não tinha essa... Ele não tinha essa sensação, ele não sabia o que era essa sensação. Aliás, sabia só naquela filha que desapareceu. E aquilo ainda aumentou mais ainda o ódio dele. Mas no momento que ele encontra João, né, Francisco, que ele estava João naquela época, ele consegue, com a força dele, né, espiritual, daquele espírito já com muita sapiência, né, ele consegue fazer mudanças na mente dele. Que aquilo é o que acontece naquele momento. Porque a gente lembra, ele era terrível, né? Ele era completamente animalizado, era um espírito que estava completamente perdido, ele não tinha noção de nada. A vontade dele era só destruição. Como a gente ainda vê muita gente assim, né? E a única coisa... Que no Evangelho tem uma parte... Eu não sei se... Não lembro agora se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos. Que fala, até mesmo o pior dos assassinos, o pior dos seres, tem amor, nem que seja por uma planta. Então, a gente tem essa semente dentro de nós, né? Então, às vezes, só falta alguma coisa que estimule aquilo. E, naquela hora, Francisco soube fazer, e é o que ele fala aqui, que nesses momentos de cura, quando a cura é instantânea, acontece isso, mas isso depende do espírito que está ali por trás, né? Porque Francisco, na sua humildade, ele sempre fala, eu nunca curei. Jesus sempre curou através de mim, eu só sou um veículo, né? Aí a gente vê em médium de cura, fala, porque eu curo todo mundo. A gente vê um monte de irmão que se perde na vaidade, né? Achando que é ele que cura, aí o espírito vai e abandona aquele espírito, né? Aquele ser aqui encarnado que veio com uma missão, mas se perdeu na vaidade, que a gente se perde muito. A enfermidade é a fermentação de muitas existências vividas desregradamente, é a resposta à consequência. Por isso, a dor, em certas circunstâncias, é a própria cura. Os duros padecimentos são indícios de elevação da alma, porque ela já começou a pagar os débitos passados pelo guante da enfermidade. Porque a gente lembra que nós, quando estamos desencarnados, nós solicitamos as nossas muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes nós solicitamos as nossas vicissitudes, as dificuldades que vamos enfrentar. Nós temos consciência quando a gente está lá. Então, isso já é um progresso do espírito, ele quer progredir, ele já entende que ele precisa daquela dor. Muitas vezes você escolhe a doença, muitas vezes você escolhe onde você vai nascer, a família que você vai nascer, quem vai ser aquela dificuldade que você vai ter que ultrapassar. Então, quando a gente está fora do corpo físico, a gente tem uma visão completamente diferente da que a gente tem aqui. A nossa visão aqui é muito pequena. Esse final de semana eu fui com meu filho ver, não sei se alguém aqui já viu, Doutor Estranho. Gente, o que é esse filme? Não é filme de criança. Eu tentei, vou falar, procurei até pirata para ver se eu conseguia arrumar um pedaço do filme para mostrar para vocês. O que é esse filme? O início, ele é um cirurgião que ele sofre um acidente, só que ele é um cirurgião, mega cirurgião. Ele é um cara super vaidoso, ele dá palestra, ele é aquele cara que não precisa nem... Ele fala, do telefone ele fala o que tem que fazer, então ele é assim, a vaidade em pessoa. O ego sou eu, né? E aí ele vai receber um prêmio, sofre um acidente, nesse acidente ele... Como é que é a vida, né? Aonde vem o problema? Ele não perde as mãos, não. Ele machuca de uma forma tão grave as duas mãos, que eles botam um monte de pinos, vários pinos, colocam, passa por várias cirurgias e ele começa, não tem jeito, ele fica tremendo. Um cirurgião que treme não pode operar. Então ele fica enlouquecido. E aí ele tenta de tudo da medicina, porque ele era um cara totalmente material. Ele tenta de tudo, e não tem a resposta que ele quer, é ficar curado. Não tem, porque a medicina não avançou aquilo tudo para que pudesse dar de volta para ele a mão firme. E aí, numa fisioterapia, ele acaba sabendo que tem um cara que levantou, voltou a andar, que teve uma lesão. Aí ele vai atrás desse cara fala que foi lá em Katmandu, ele não fala que
Ele falou, você vai acreditar nas coisas que vão te dizer? Se você tá, vai lá e vê com seus próprios olhos. Aí ele vai. Só que ele é material. Ele foi, pegou o resto do dinheiro que ele tinha e foi. Quando ele chega lá, aí ele vê, gente, ele não entende. Vem uma moça, uma mulher, como se fosse uma monja, né? Eu acho uma coisa assim. Só que em nenhum momento ela fala de religião. O filme não é sobre religião. É um filme que ele é de abrir os nossos olhos para outra realidade. E ele está totalmente fixado nessa realidade material, que é a que ele conhece, é a que ele acredita e ele vive. E aí ele vai lá, fala para ela que ele quer se curar, que ele soube do cara, babá. Aí ela fala assim, olha só, para que você faça isso, você tem que abrir sua cabeça. Aí ela fala umas coisas para ele fala assim, mas olha só, eu não acredito em nada disso, de chakra, fé, religião, esse negócio para mim não existe. Na hora que ele fala isso, ela dá um passe nele. Que também a gente tem que saber que é um filme, né? Então ele tem aquela coisa da maravilha, né? Mas que a gente lendo Francisco, a gente vê que não tem nada de maravilha. A gente aqui é muito pequeno. A gente realmente, ela fala que ele olha o mundo pelo buraco da fechadura. Expanda a sua mente. Aí quando ela faz isso, ela empurra ele. Quando ela faz isso, ele faz assim e o espírito dele sai. E ele vê que o espírito dele saiu. Aí ele faz assim, o que você fez comigo? O que tinha nesse chá? Porque ela tinha dado um chá para ele. Ela, não tinha nada. É só a sua forma astral vendo o mundo como ele realmente é. E aí ele vê coisas espetaculares. O filme é sensacional. Vale muito a pena ver, porque para a gente entender que o que a gente vê aqui de matéria é muito pequeno. Se a gente vê, então, quem somos nós, que ele também abre esse campo de física quântica, que é o que Francisco está aqui falando, a gente está achando que é um livro de, que coisa linda, fofa, é só amor. Não, é física, é química, é mostrar para você as realidades, falar de outros mundos, a gente vai falar agora. Então o filme é fantástico. De Doutor Estranho ele não tem nada. E depois ele escolhe, e o mais interessante, que o tempo todo ela fala assim, para você conseguir, porque ela fala que ele pode abrir portais, que ele pode fazer, mas que ele só vai conseguir quando ele abaixar o ego. Porque o ego dele, não, porque eu sei, porque isso, que aquilo, sempre... Aí tá todo mundo lá fazendo, ele não consegue fazer nenhum tracinho. Então é muito legal para a gente entender que é exatamente isso. Eu quero ler todas as histórias do Doutor Estranho agora, porque eu quero ver que mundo maravilhoso é esse. Porque é muito maneiro, muito legal. Filme, muito maneiro. Vejam. Então, vou passar para aqui. E ele vai atrás da cura, né? E para ele conseguir a cura não é bem a que ele espera. Por isso, vão ver para vocês verem, na verdade, qual é a cura que a gente precisa. E por que aconteceu ali? Porque a dor, a gente pensa que a dor é o mal, mas a dor é a cura. Infelizmente, a gente ainda precisa da dor. A dor educa. Ele vai falar isso. Acho que... foi. Já ia falar, meu Deus. Tratamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Necessidades da nossa alma. Nada vem à toa. Se eu venho com uma situação... Se ele quebrou lá a mão dele, ele tinha necessidade daquilo. Se eu tenho um câncer ou uma doença que não precisa ser tão grave, mas que me incomoda, porque qualquer doença, a gente sabe que nos leva a pensar. É para isso. É para parar. Exatamente. É o ego. É o ego. Exatamente. Porque quando você enxerga o Cristo, você se apaga. É isso que Francisco vem o ano inteiro falando pra gente. Porque em todo momento ele fala assim, na minha infinita humildade, me perdoa, irmão, o que eu pensei. O tempo todo ele está ali se colocando como menor. Ele fala isso, se coloque como menor. Jesus falou isso nas bodas, né? Você quer sentar do lado do... Você vai lá e senta no final. É melhor você sentar no final e ser chamado do que sentar do lado e falar assim, vai pra lá. Né? E a gente quer o quê? Sentar do lado. Eu quero estar do lado do que dono da festa, porque é a nossa pequenez ainda. Porque eu quero me sentir amada. Eu preciso desse consolo, porque senão eu me sinto ultrajada, jogada lá no fim. E, poxa, logo eu. Porque você é super fofa e aquela lá que está lá no final não é, né? A gente não vê as coisas dessa forma. Saiba que a vida é cumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. Esse livro, O Médico Jesus, é sensacional. A gente vê assim, ele trata muito sobre doenças, né? É a cura. Isso aqui é tipo assim, é um tratamento. Eu dei para minha mãe, na época que ela ficou doente, ela leu, na verdade ela não conseguia ler, a minha madrinha leu para ela, e assim,
ela amou o livro, fez grandes mudanças dentro dela, porque se a gente prestar atenção, o desenlace, né, do corpo espiritual com o corpo material, quando você tem uma oportunidade dessas, porque se eu analiso o desencarne da minha mãe de uma forma assim muito positiva, no sentido, meu Deus, como Deus foi bom. Ele deu um período para nós nos despedirmos, para ela esclarecer, para que ela tivesse uma partida muito mais suave, e a gente também. Porque por mais que doa, porque dói, a gente sabe que dói, né? A falta é falta, não tem jeito. A gente sente a falta. Mas você saber que você teve a benevolência, a piedade, o amor, a chance de descobrir coisas novas, de você estudar, porque isso aqui é maravilhoso. Leiam. Não é só doente, não. Porque eu li esse livro também. Na verdade, eu estou lendo. O livro é sensacional. É como se fosse um tratamento. De você, é muito bom. E para você se tratar mesmo, se amar, se olhar. É o autodescobrimento, o remédio é o amor. Ele fala o tempo todo. É lindo esse livro. Leiam, tenham em casa. Ele é muito bom, é José Carlos de Luca. Maravilhoso. Todos os livros dele são muito bons. Dizia Jesus, a sua fé te curou. Porque é isso que ele coloca sempre. Não existe cura sem fé. Porque se o cara vai lá e fala assim, eu tô aqui, mas esse cara tá me dando passe. A gente fala para criança na evangelização que é assim, se você não ficar quietinho, na hora que você for ganhar o passe, abre um guarda-chuva em cima de você. E a gotinha de luz que está vindo para você, vai para fora, cai. Ela bate no guarda-chuva e voa, né? Para outras pessoas, ou para sei lá para onde. Então, você tem que ficar quietinho e prestar atenção. A mesma coisa somos nós. Se eu sento aqui e fico, na hora do passe, penso, meu Deus, não acabou ainda, meu Deus do céu, tem que ir embora. Vou sair daqui correndo para pegar meu filho. Gente, não tem conexão. Às vezes a espiritualidade está toda ali pronta, com os medicamentos necessários para salvar a sua úlcera, a sua dificuldade lá no seu coração. Não sei o que. Porque a gente acha, imagina, na palestra, vai fazer isso comigo. Faz. Só que aí eu faço o quê? Minhas compras, não sei o que. Eles ficam ali, meu Deus do céu, que dificuldade. Porque se eu estivesse dando passe com ela conectada, ela ia receber muito mais. Então, a fé naquilo que você faz, naquilo que você vem aqui e acredita, é essencial. Porque senão você está vindo aqui perder tempo. Então, a gente tem que vir e acreditar naquilo que está acontecendo, para que realmente aconteça. A fé. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Certa mulher, isso é desse aqui, o médico Jesus. Certa mulher que padecia de uma hemorragia uterina, havia 12 anos, foi instantaneamente curada pelo simples fato de tocar as vestes de Jesus. É claro que, conforme o próprio Jesus explicou, foi a fé dela que a curou. Porque quando ela queria achar Jesus, porque ela sabia que ele curava, ela correu atrás dele, mas quando ela tocou, ela sabia que ele ia curar ela. Ela não tinha a menor dúvida. Ela não foi atrás de, será que ele vai me curar? Acho que não. Não, ela foi lá e dar algum jeito de chegar perto dele. Então, na hora que ela coloca a mão, a fé dela curou, por quê? Porque ela estava completamente de portas abertas para receber a graça. Nós não temos ainda, muitas vezes, muitos de nós não têm ainda essa compreensão e essa condição de abrir dessa forma, porque a gente vacila, né? A gente acredita e não acredita, acredita e não acredita. Será? Mas acho que não, será? Mas a gente fica assim, oscilando. Aí fica assim, vem e vai, vem e vai. Não, agora a gente consegue. Não dá. Ela fechou o campo de novo. Abriu, fechou. É a gente. Então, se a gente começar... E ele fala, o livro todo, o Francisco fala, presta atenção. Vai ter vários casos de cura. Nesses últimos capítulos, tem muitos casos de cura, né? Nesses últimos está sensacional. É muita cura, muita cura, muita cura, coisas de outro mundo. E é de abrir a nossa cabeça mesmo. Então, e todas as curas são com a fé. Todas são através da fé. A cura divina é aquela que restabelece o enfermo de qualquer enfermidade, num piscar de olhos. É a cura instantânea. Cura divina nasce da energia sublimada que vem de Deus, passando pelas mãos santas de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele sabe transformar a luz de Deus para restabelecer a harmonia orgânica dos homens. Então, olha só. A cura divina, a gente viu muitos fatos assim naquela época que Jesus estava aqui, né? Francisco faz muito isso. E Francisco, o tempo todo, ele se coloca ao trabalho.
Me utilize, mestre. Ele se bota ali naquele momento para que ele seja utilizado, porque ele sabe que ele não cura, né? Que ele só é instrumento. Então, isso é fantástico. Essas curas que a gente não entende, foi Deus. É coisa de Deus. E através de quem? Jesus. E isso pode acontecer sim. Quanto mais a gente estiver no filme, é interessante que ele vai estudando, ele fala assim, mas como é que eu consigo chegar aonde você chegou? Ela, como é que você conseguiu se formar? Ele estudando. Então, aí ele vai estudar. E é isso. A gente estudando mediunidade, estudando as capacidades do nosso ser, as capacidades do nosso espírito, a gente vai onde a gente quiser ir. Aos poucos, a gente vai aumentando a nossa mediunidade, vai sim, conforme você trabalha na casa espírita, você utiliza e cada um tem uma potência, às vezes é de cura, às vezes é para trabalhar na mesa mediúnica, às vezes é psicografia, às vezes é enxergar, ver, ouvir, e tudo a gente pode ter, conforme quanto mais a gente trabalha na casa espírita, quanto mais a gente exerce a função de médium, isso vai aumentando, essas potências vão crescendo. E estudando, claro, né? Para que a gente tenha sempre o amparo. Porque é muito importante o amparo. Porque senão não adianta você ser muito médium e aí você se desequilibrar. Porque, na verdade, a gente tem sempre que lembrar, e Francisco lembra sempre para a gente, que nós estamos aqui e estamos sujeitos a muitas vezes, perturbações. E se nós não tivermos o amparo, nós caímos na perturbação. E isso a gente sabe que é muito fácil cair na perturbação. É muito fácil. Então, o importante é o estudo e o trabalho. Porque, aos poucos, você vai exercitando as coisas vão acontecendo, você vai para um trabalho, daqui a pouco te chamam para outro. A Iraci, ela sabe quando a gente está preparado para determinar o trabalho, ela começa a chamar, e aí te colocando em um e outro, e aí você vai caminhando, sempre com a humildade. Porque eu queria ser médium da mesa mediúnica. Gente, não tem isso. O trabalho vem para a gente. No filme também tem uma parte que é muito legal, que eles escolhem, eles só ganham potências quando, possibilidades, né? Eles só conseguem atingir essas possibilidades quando eles alcançam determinada situação dentro deles. E aí tem uma hora que ele é escolhido. Aí quando ele é escolhido, ele nem percebe. Aí o cara, nossa, você foi escolhido por essa capa, que era os poderes, né? Porque a gente tem que lembrar que é um super-herói, né? Aí ele foi escolhido pela essa capa. Aí ele, foi escolhido, e a capa lá agarrada nele. Aí ele, nossa, que legal. Então, quer dizer, ele estava evoluindo, né? Aos poucos, abaixando o ego dele, entendendo, compreendendo aquilo tudo. Que é o que a gente tem que fazer no nosso caminhar. Seja o menor para ser o maior. André Luiz é ótimo, por exemplo, sempre lembro dele. Quando ele chega, ele fala, eu quero trabalhar. Aí você fala assim, tá, vamos lá, você entra aqui. Ele, não, mas olha só, eu sou médico. Pode me botar para trabalhar no hospital. Meu querido, você era médico na Terra. Aqui, você não é médico. Aí ele fica naquela vaidade, né? Aí foi para lá, depois ele... Aí ele começa a entender. Aí ele começa a se oferecer para qualquer trabalho. Que é isso, gente? Por que eu não posso passar um pano no chão? Eu não. Gente, estudei pra caramba, vou passar pano no chão. É a vaidade que é muito grande dentro de nós ainda. E aí, aos poucos, trabalhando, a gente vai conseguindo se autoconhecer. Porque, na verdade, quando você percebe uma atitude ruim sua, você já está no caminho. Porque você já está se olhando. Quando você vê, fala assim, meu Deus, por que eu falei isso? É um observar. É um ponto que eu olhei para mim. E é interessante, porque assim a gente vai... Na próxima eu posso cair de novo, mas vou me incomodar. Na próxima eu vou quase fazer. Fiz, mas não fui até o fim. Já vou começar, né? Que a Joana fala muito sobre isso, como é que você pode se libertar de várias situações. Medita, fazer técnicas de meditação, respiração, né? Para a gente se libertar de situações, de momentos de raiva, de descontrole. Então, assim... tem muitas técnicas para a gente poder superar a nós mesmos. Porque é isso, né? Só isso. A gente não tem que superar ninguém, eu não tenho que vencer ninguém. Só a mim. Só a mim. Então, a gente leu isso aqui. Aí ele vai lá, Francisco e o Papa. Tem 3 pontos aqui. A carta, o Inocêncio mandou uma carta para ele, pedindo para ele ir vê-lo, porque ele estava doente, ele precisava ver, né, Francisco. Francisco vai até Inocêncio, né? E o perdão, a doença e o pedido. O que vale para nós não é o sepulcro, a que chamais de santo, mas tudo que tiver saído das mãos divinas do Criador. Temos que lutar, sim, mas para vencer,
as nossas próprias inferioridades morais. Dentro de nós, bem no centro do coração, existe também um santo sepulcro. E deste nos esquecemos, por conveniência de conquistar, por requerer de nós trabalho, esforço e muita disciplina. É o que a gente estava falando. Porque, na verdade, quando ele coloca aqui, ele está se referindo porque eles têm aquela guerra lá para o sepulcro. Né? Tudo acontece para poder... Gente, só porque é onde botaram Jesus, que nem ficou lá nem muito tempo, né? Saiu rápido dali. É a nossa... É a forma como a gente enxerga as coisas. A gente pega coisas e dá um valor para aquilo ali, esquecendo... É tão surreal isso, que foram tantas vidas dizimadas ali, tantas pessoas assassinadas. Por quê? Porque era onde foi Jesus. Ficou ali depois que morreu? Morreu? Como é que pode, como é que vale matar crianças, velhos, todos? Porque as cruzadas foram isso. Tinha de tudo. Como é que pode isso? Quais valores a gente tinha? Que até hoje nós vemos isso. Por que o dinheiro é tão importante que custe a vida de centenas de pessoas em hospitais horrorosos, em escolas, em falta de educação, em falta de saneamento, em lugares... Por que ter dinheiro, poder, é tão importante para a gente ainda? E não vamos tão longe, vamos a gente na nossa casa. Por que mandar na minha casa é tão importante? Porque eu ser o controlador é tão importante? Já fizeram essa pergunta? Porque sou eu que comando, eu que ponho o dinheiro na minha casa. Graças a Deus. Alguém tem que botar. Né? Então, que seja você. Já que é você, dê graças a Deus e siga. Faça o seu melhor. Porque senão a gente pega e se bota de vítima de tudo. Ah, porque eu boto dinheiro lá em casa e ninguém faz nada. E se eu não gritar, se eu não fizer, o que acontece? A gente manda, a gente fala do governante, mas a gente não vê como a gente governa. Governar não é só o cara que está lá no governo, né? Tem um governo da sua casa, da sua vida. Você é tirano? Você já parou para pensar? Se você é tirano? Se você comanda a sua vida com mão de ferro? Se é você o comandante? Isso é interessante a gente pensar. Porque a gente quer o controle. É fácil eu falar do fulano, do cicrano, de quem quer que seja. Mas eu me olho? Eu me vejo? É difícil a gente se olhar. Por isso que ele vem o tempo todo, Joana e ele, se olhe, se veja. O tempo todo. O que adianta eu virar e falar que o sultão lá estava errado? Que ele fazia coisas feias e horrorosas? Se eu também na minha casa sou uma tirana. Mando, desmando, grito, faço o que eu quero. Se eu estivesse lá no lugar dele, estava fazendo o quê? Até pior, de repente. Então, é muito interessante a gente pensar. Sempre, o que eu ando fazendo da minha vida? Como é que eu ando caminhando nas minhas pequenas resoluções, no meu pequeno mundo de ervilha, né? Que a gente acha que é o meu mundinho. Mas você comanda ele direitinho? Está indo de acordo com como Jesus falou, com humildade, com amor. Eu adorei a frase que Jesus fala já. Agora, a cura. Que aí ele vai lá, fala com o Francisco vai lá, fala com o Inocêncio está mal, né? Aí pede perdão para ele, fala que ele, né, que ele não soube auxiliar Francisco e que agora entendia tudo e que sabia que era ele que devia estar no lugar dele. Ele entende, né? Mas a gente, a velhice, né? A velhice é a hora que você quer entender tudo, porque você vê que o tempo passou. Não que tenha problema, nunca é tarde. Mas se a gente já jovem poder começar, é sério. Se a gente já começasse a despertar nossa mente, não esperasse o final, né? Vamos sempre exercitar, porque a hora não tem aquela hora assim, poxa, eu podia ter feito lá atrás. Não, a hora é agora. Despertou para você agora? A notícia veio para você agora? O seu, no filme, nos dois filmes, no Quem Somos Nós e no Doutor Estranho, a hora que ela fala assim, acorda, ela bota a mão aqui, bem aqui, assim, ele faz assim. E no Quem Somos Nós, eles não estão enxergando, ele falando que a nossa mente só vê aquilo que ela sabe que existe. Ela não abre o campo de ver aquilo que ela não acredita. Então, se ela não consegue acreditar, ela não vê.
ela não sabe que existe, ela não vê. E aí tem uma determinada hora que ele fala que quando Cristóvão Colombo estava chegando às Américas, os índios estavam olhando, e aí tinha um pajé que via o mar, só a marola, umas marolas vindo, umas ondas mais fortes, e ele assim, o que está vindo? Ele ficava lá olhando, olhando. De repente, ele era um cara de fé, ele acreditava em coisas que não existiam, de repente ele não conseguiu ver as naus. Quando ele vê a nau, e o povo, ninguém via. Aí ele vê a nau, ele fala assim, estão vindo. Aí ele faz, achei muito interessante, porque ele vem e faz assim, ele toca assim na cabeça. Pum. Tipo assim, olha lá que tem uma nau, tem um navio. Aí toda a tribo consegue enxergar os navios. Então, tipo assim, a gente precisa que as pessoas tragam pra gente a realidade concreta, senão a gente não acredita, é igual criança. No filme acontece isso com ele também, o Doutor Estranho. Ele não consegue, aí ela dá um choque de realidade nele, ela abre ele. Mas o que é isso que você está querendo me mostrar? Ela, possibilidades. Possibilidades. A gente está fechado no nosso cotidiano, no meu eu, Tatiana, ruiva, branca. A gente está fechado assim. Eu não me vejo com centenas de reencarnações, com vários tipos de corpos, com vários tipos de cabelo, de cor, de raça, de religião, de língua. É difícil a gente ver isso. Um ser espiritual transcendental que estou aqui só para evoluir. Então, é isso que eles estão trazendo para a gente o tempo todo. Aí vem Jesus, né, naquela coisa fofa que ele é. A cura. Aí Francisco está lá, né? Porque ele pede para ser curado, né? O Inocêncio, para Francisco. Aí Francisco escuta, aí vem Jesus e fala assim, Francisco, tem piedade dele que sofre e chora. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Lembra-te do meu amor para com todas as criaturas. Gente, é isso. Não tem o pior ou o melhor. Somos todos iguais. Para Deus, para Jesus, esse ser de infinita luz e amor. Ele identifica, ele sabe o que nós precisamos. Ele é amor puro. E aí a gente pensa... Aí eu fui procurar uma imagenzinha para a gente botar Jesus e... Eu botei assim, Jesus e Francisco. Gente, só parece coitado de Jesus lá naquela cruz. Por cisma em botar Jesus na cruz. Para mim, Jesus não tem cruz. Ah, porque ele foi lá, ele morreu por você. Ah, pelo amor de Deus, não dá para pensar assim. Não dá. É um ser que veio trazer para a gente só amor. Por que eu vou olhar para ele sofrendo? Por favor. Sofrendo no meu ver, né? Porque ele não estava sofrendo nada. Sim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa. Francisco, na condição de transmissor de alta potência energética, orou nestes termos. Na condição de transmissor de alta potência energética. Na condição de transmissor, de novo, sempre falar, ele é transmissor, não fez a cura, ele só foi ali o veículo, só. É fantástico a gente ver isso. Vai abaixando a nossa bola, né? Porque na hora do passe é o médium. O médium é só uma pessoa que precisa muito trabalhar e dar passe. Porque a carga energética dele, ele já veio com uma carga energética para doar. Se não fizer, vai passar mal, vai ficar mal. E quem está dando passe ali junto com ele são a espiritualidade que está aqui imensa envolvendo a gente. Aí eu botei, porque a gente tem que pensar muito sobre isso. A gente adora essa música. Mas vocês já pararam para ler? Senhor, fazei de mim, porque aqui é a prece, né? Fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Então vamos lá. Vocês estão vendo algum pedido aqui de me ajuda, me salva? Então a gente tem que prestar atenção quando a gente pede essa prece. A gente faz essa prece. Porque essa prece
eu estou pedindo para eu ser um trabalhador. Está pedindo que eu esqueça de mim. Ele não está falando, me ajuda aqui que eu estou com problema tal. Não tem nenhum momento isso, essa prece. Essa prece é para que eu desperte o amor dentro de mim e eu haja nas ruas, em qualquer lugar, em casa, como instrumento de Deus. Instrumento do Mestre Jesus. Então, essa prece a gente fala sem pensar. Senhor, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Então, olha só, você está pedindo para consolar. Não é? Porque geralmente a gente faz a prece como? Que me dê forças, me dê amparo, me dê não sei o que. A gente está pedindo só pra gente. Essa prece aqui, em momento nenhum, ele pediu para ele. Nada. Ele pediu que ele fosse. Essa prece é uma coisa, se a gente for parar para analisar, ele pede para levar tudo que Jesus ensinou. Que eu faça, onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja o perdão, para a injúria. A fé, onde há dúvida. A verdade, onde há a mentira. Então, onde tem a mentira, você vai lá e fala a verdade. Aonde tem falta de esperança, você vai lá e leva a esperança. Aonde tiver trevas, que eu leve a luz. A gente leva a luz para os lugares de guerra, para a nossa paz interior. Onde haja discórdia, que eu leve a união. Eu acho tão difícil essa prece. E eu demorei a entender ela. Porque quando a gente percebe que a gente está pedindo muita coisa, que muitas vezes é tão difícil da gente fazer, isso aqui é um exercício. É um exercício. Porque quando eu estiver fazendo isso tudo que ele falou aqui, eu vou estar bem pra caramba. Eu vou estar evoluindo imensamente. Eu saber que aonde eu estiver, eu tenho que levar perdão, fé, verdade, esperança, luz, união, alegria, porque eu pedi, gente. Eu pedi. Eu peço isso sempre para Francisco, para Jesus. Eu faço a prece para ele como? Vou cantar aquela música de Francisco que é bonitinha. Senhor, não. É muito mais. É uma prece de olha para dentro de você e veja o que você está pedindo. Uma vez eu vi uma palestra que o palestrante falava assim, cuidado com o que você pede, porque é o que você vai receber. E é o que a gente tem que prestar atenção. Não que eu não estou falando para a gente não fazer essa prece, mas que a gente perceba a profundidade que ela tem. Que é imensa. Ela está falando para que eu seja instrumento da paz. E para eu ser instrumento da paz, eu tenho que me modificar. Eu tenho que fazer a transformação minha, interior. Toda, só minha. Mais de ninguém. Não interessa o outro, o governante, o país. Não interessa nada disso. O exemplo tem que partir de mim para que eu possa seguir. Porque na verdade, quem é que tem que se iluminar? Sou eu. E quando eu estiver iluminado, talvez eu consiga iluminar mais alguém. Através do meu exemplo, que é o que ele fala. Toda hora a gente escuta o exemplo. E Francisco foi assim um show de exemplos. Até o fim. Então a gente tem que refletir muito. Porque é uma prece profunda demais. É um pedido muito profundo. Então, continuem fazendo ela, não estou falando para não fazer. Mas, assim, reflitam sempre, porque cada uma dessas coisas nós estamos pedindo para nós. Então, a gente precisa fazer a transformação para que a gente possa realmente fazer pelos outros aquilo que a gente pretende, né? E que a gente entenda que a gente está pedindo para fazer pelos outros. E assim acontece a cura de Inocêncio. Levanta-te e anda, em nome daquele que é caminho, a verdade e a vida. Inocêncio acordou assustado, falando, eu vi Jesus, agora vi Jesus. Porque naquela outra vez ele achou que viu Jesus, mas era Francisco, como João, né? Lá atrás, não. Eu acho que foi... Não, foi quem que ele viu? Agora eu não lembro. Né? Ele achou que era Jesus, mas não era. A iluminação interior surge com a força do tempo e na sequência dos esforços assumidos pelas almas, no caminho da evolução espiritual. Na verdade, a iluminação vai vir para todos nós. Todos nós vamos nos iluminar. Uns mais rápido, outros um pouco mais lento, mas isso é fato. O progresso é fato. Nós todos vamos caminhar, estamos caminhando. Isso não tem o pior dos bandidos, o pior... Gente, todo mundo vai evoluir. Todo mundo. Estamos nesse processo. Uns um pouco mais lá para trás, outros um pouco mais lá na frente,
uma grande galera no meio, né, indo, que é a massa, né? E ele fala uma coisa de massa que eu achei muito importante, que eu botei também. Então, assim, a gente tem que entender que a evolução acontece sempre, mas que quanto mais a gente focar nesse lado, mais rápido é o nosso caminhar. Mais rápido não, mais suave é. Porque aqui no Evangelho, o que saiu pra gente? O amor. E que quem caminha com o amor, caminha como se fosse sendo levado. E Francisco, aí você fala assim, queria ver você com a minha vida. Vocês viram a vida de Francisco? Foi uma vida fácil, né? Andar na rua, descalço. Apanhar na rua, né? Porque tinha vezes que não fala dele, mas que o pessoal que caminhava, né? Os outros freios apanhavam, eram vistos como mendigos. Então, assim, não foi uma vida fácil, não. Era uma vida de provação. Mas ele era Francisco. É sempre assim. O outro é sempre a gente aqui, a nossa que é pesada, a gente que suporta tudo. Achei essa história fantástica. Porque, como a gente está falando de abrir a nossa mente, e esse pescador foi sensacional. Esse pescador, o que acontece? Francisco volta, sai do lado de Inocêncio, e no meio das andanças dele, ele encontra uma casa, e lá tem um pescador que recebe eles com a família, super educado, e ele está cego. Aí o pescador fala que foi para o mar, e que nesse dia parecia que o mar estava para ele. E ele era peixe, ele encheu o barco dele de peixe. Quando ele viu que estava cheio, ele, bom, tá bom, vamos embora. Aí quando ele estava voltando, de repente, o barco dele começou a ser puxado. Ele, não estou conseguindo ir para o lugar que eu quero ir. Aí chegou uma hora que ele não tinha mais força, ele deixou. Só que ele viu que parecia que estava sendo levado. Não era uma coisa assim, normal. Não era uma corrente, uma correnteza, não era isso. Era diferente. Aí ele fala que era tipo, quando ele viu, parecia um campo de força puxando o barquinho dele. E aí, não era nem o barquinho, ele falou que o barco dele era bem grande, que era difícil isso acontecer. Ficou cego para o mundo material e vislumbrou toda a realidade além desse mundo. Tive a sensação de ser conduzido através de um corredor. Quando ele saiu do barco. Chegando a um pequeno salão onde vi coisas que nunca pensei existirem e me vi rodeado por homens de pequena estatura que falavam uma língua estranha. ET? Existe? Será? Né? Que a gente fica nessa dúvida, né? Não tenho dúvida, gente. Existe. ET é só extraterrestre. Mas a gente criou muita situação, né? Porque vai aqui, a gente vai ver os filmes, é só eles vêm destruir, eles vêm, não sei o que. Os caras vêm aqui e vão embora, a gente vê tudo. O que eles precisam. Eles estão aprendendo com a gente muita coisa, que a gente ainda na nossa pequenez, tá ali falando, será que existe? Será que existe? Lá naquela época, eles vieram ver lá, né? Que falava uma língua estranha. A última coisa de que me lembro foi que levantei o braço para agir e daí não sei mais o que aconteceu. Quando acordei, já me vi cego. Não me sinto triste, como é de se pensar, porque mesmo cego, vejo coisas lindas. Assim, quando chegaram, eu já sabia quem eram, o que fazem. Muitas coisas não posso dizer, porque esse mundo do qual tenho notícias me exige silêncio. Noto que em derredor de todos circulam claridades. E dentre vós, me parece um sol. Você vê. Aí, ele ficou cego para esse mundo. E teve a possibilidade de enxergar o mundo espiritual. Ele conseguiu ver todos chegando, ele conseguiu ver a claridade de Francisco. O que a gente enxerga, gente? Nada. Nada. A gente não vê nada. A gente vê muito pouco. E aí a gente acredita nesse muito pouco com uma fé tão grande que menos ainda a gente vê. Porque às vezes a gente não vê nem o que é material. Né? Porque aquela pessoa, já aconteceu isso com você? Abre uma loja nova, mas você não vê, você passa sempre. Todo mundo, você nunca viu, abriu aquela loja ali. Não, gente, mas você passa ali todo dia. Você passa no automático. Você não consegue, já criou uma forma de enxergar as coisas. É aquela ali, eu vou daqui para lá, eu nem olho mais os lados, É a visão pequena. Você preso à sua rotina, as coisas que você já conhece, as coisas que você já sempre viu. Você nem quer ver novo. Porque isso vai dar trabalho. Imagina, eu vejo um ET. Gente, vai dar dor de cabeça, porque eu vou falar para alguém, vai dizer que eu estou maluca, eu vou procurar um médico. Imagina. Né? Ninguém vai dizer para você ir na casa espírita. Se você falar que você viu um ET, vai dizer que você está doido. Que, você bebeu, usou droga. Porque é isso que vão perguntar para você. Né? Mas tem, gente.
Tem muito. E no filme eu achei muito interessante porque ela fala sobre os buracos que eles fazem para fazer viagens rápidas. E no Quem Somos Nós, falando sobre física quântica, ele fala sobre as possibilidades, buracos de minhoca, tudo que para você fazer viagens dimensionais para outra dimensão. Gente, olha, vamos estudar para a gente poder abrir nossa cabeça. Francisco, meus filhos, é aqui, né? Meus filhos, devo dizer a todos que nosso irmão não ficou cego. Ao contrário, agora ele vê mais do que antes poderia observar, porque está enxergando as coisas da alma e do verdadeiro mundo, para onde deveremos ir ao findar de nossas vidas. Então, olha só, a gente acha que ele ficou cego, né? Mas ele estava vendo outro mundo. Eu não sei se eu coloquei, mas ele volta, Francisco recupera, né, a visão dele, porque ele também precisa do material. Ele tinha várias crianças, e aí a mulher estava desesperada que eles não tinham como comer, porque eles viviam da pesca do marido. E aí ele volta a enxergar, mas não disse se ele continua vendo o mundo espiritual. Mas a possibilidade que ele teve já abriu a cabeça dele. E aí você acha que aconteceu aquilo tudo com aquele irmão, por quê? Era a necessidade dele, ele precisava ter esse impacto para despertar, né? Sensacional, né? Que impacto. Paulo de Tarso, ele fica cego também, né? E aí ele fica cego, vê Jesus, fica cego, porque ele precisava daquela escuridão para enxergar realmente o que eram as coisas. O que Jesus estava trazendo. A gente, graças a Deus, a gente não está precisando ficar cego, eu acho, né? Vamos ver aí por aí no caminho. Então vamos aproveitar de olhos abertos para fazer essas possibilidades funcionarem na gente. E estudo ajuda muito. É o caminho. Sempre convosco. Francisco de Assis, meu Deus, apareceu no cenário do mundo com a força divina nas mãos e no verbo, em favor dos sofredores, dos perseguidos e dos injustiçados na terra, trazendo-lhes uma grandiosa esperança. A partida dos discípulos em peregrinação e o sustento na luta que enfrentariam. Eles saíram, teve uma hora que eles falam, vamos seguir. Ele vai e confia. Aí ele fala, confiai, eu achei muito interessante essa passagem. Confiai em Deus, que Jesus estará sempre na frente, preparando-vos lugar onde devereis ficar. E eu não peguei, botei direito. E principalmente servir. Jamais devereis vos preocupar com o que o povo possa pensar de vós. Ele é sempre influenciado pela ilusão do mando e das vestes dos cortejos e das apresentações de autoridades dos homens. Gente, a gente é levado por coisas tão pequenas. E a massa, a gente vê o que é a massa, né? Vamos linchar. Junta aquela galera toda. Ninguém nem está pensando o que está fazendo. Está ali fazendo aquela atitude. Mas por que você fez? Depois você vai perguntar. O que você fez? Não sei, estava todo mundo fazendo. Mas vem cá, você não viu que aquilo ali não tinha nada a ver? Ai, não sei. Eu fui com todo mundo. Eu fui o que todo mundo fez. Isso acontece muito. Muitas pessoas se envolvem em problemas porque não pensam. Não consegue se ver fora. Porque se você vê, você não vai com todo mundo? Você se sente excluído? E você se sentir excluído, né? É difícil. Poxa, mas está todo mundo indo. Pô, mas eu já não quero mais ir para esse determinado lugar. Isso aí já não me traz tanto prazer. Eu já não quero mais fazer essas coisas. Mas está todo mundo indo, você não vai? Ai, gente, eu vou ver foto de todo mundo lá depois. Vou ficar arrasada, eu não fui. Mas e aí? Será que seria bom para você? Não precisa acontecer nenhuma tragédia, né? Porque a gente fica esperando uma tragédia. Eu não fui, mas graças a Deus eu não fui. E não precisa de nenhuma tragédia. É só você ver assim, o Luiz Mário falou uma vez, que eu achei muito interessante ele falando, gente, não é que você tem que ficar internado na casa espírita, mas que você tem sim que se preocupar com aonde você anda, e que quanto mais você estiver na casa espírita, muitas vezes você está liberto de situações, de problemas. Vai todo mundo na festa tal. Pô, mas hoje eu tenho que dar o passe lá no tratamento. Puxa, eu vou perder. Eu tenho que ir pra viagem, que não sei o quê. Poxa, mas aí não vou falar que eu vou faltar. Não vou poder ficar. Não. É difícil. Você fazer escolhas, toda escolha tem uma consequência, né? A consequência é o quê? A gente vê o lado negativo, a gente não vê que eu estou evoluindo, eu estou no caminho que eu escolhi. Não tem não dá para servir a Deus e a Mamon? Não dá. Então, um caminho é um caminho, outro caminho é outro caminho. Tem duas portas. Qual a porta que você quer seguir? Vê o filme, ela fala sobre isso também. Aquela ficou fã.
Deveis firmar-vos em um só princípio, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Ides, meus filhos, que estaremos sempre juntos pela força do dever e da oração. Fantástico isso também, porque, olha só, na casa dos irmãos doentes, a materialização de Francisco e a cura à distância. Frei Bernardo ora. O que acontece? Eles chegam a uma determinada casa, a galera está toda com lepra. A parada tá pesada, eles estão numa casa abandonada, essa família, eles estão com um estado bastante avançado da doença. Aí eles chegam ficam meio assustados. Primeiro vem aquela coisa assim, né? Não, a gente não pode ficar aqui. Mas depois eles também estão no processo dele de cura, né? Eles ficam lá. E aí eles veem todo aquele esforço do pai, eles sentem muita pena daquela situação e fazem uma prece pedindo. E é lindo. Senhor, estamos reunidos nessa casa como servos que podereis usar para os trabalhos que vos convier. Estamos sem nosso guia, a quem tanto amamos e respeitamos. E vos pedimos, Senhor, permite que ele fique mais perto de nós, pelo amor que gravou nos nossos corações. Francisco de Assis, no momento em que Frei Bernardo orava, encontrava-se no rancho de luz. Falando aos seus companheiros, silenciou-se por um momento. Meu filho, Jesus, devemos acudir, mesmo que distante, aos que sofrem. O Espírito atende onde quer que seja, para que Deus seja presente, aonde for chamado a socorrer em nome da caridade. A força do amor é tão grande que é da lei que nos dividamos para nos tornar um sol, eu acho, na unidade do seu poder, alcançando seus raios anos horizontes, onde a dor se transforma em prece. Quer dizer, quando a gente pensa assim, pô, Jesus não vai me escutar. Eu falo. Não tem distância para o amor. Isso é fantástico, porque as curas, elas ocorrem mesmo sem Francisco estar perto. Aí, olha o que acontece. Francisco é envolvido em encantadora luz verde brilhante. Francisco é materializado lá naquela sala. Manipulam fluidos, né? O Frei, eu não lembro qual foi, acho que é o Bernardo, ele exala o fluido, porque só acontece a materialização, isso tem no livro dos médiuns. Se tiver o médium que tem a capacidade para isso, o ectoplasma para doar, para que isso aconteça, e aí acontece, Francisco, claro que tinha, eram 200 que foram preparados para vir para cá. Então tinha tudo, né? Era tudo que fosse necessário para ter o trabalho de sucesso, tinha tudo ali. E aí acontece a materialização de Francisco. Naquele momento, Francisco faz a cura e Francisco, envolvido em encantadora luz verde brilhante, com estrias de um dourado sem precedentes, atendeu ao pensamento de alguém invisível. 2 canais de luz partiram de Francisco para o doente, cujas chagas foram desaparecendo, como por encanto. Era a magia da fé buscando a vontade maior. O homem sentia que aqueles raios de luz visitavam todo o seu corpo no carinho peculiar, as mãos de santo, e ouvia uma voz como nunca ouviram em sua vida. Nunca ouviram em sua vida. A tua fé te curou. Mais uma vez, ele vem falando da fé. Do Oriente ao infinito. Meu Deus. Isso aqui é o final. Então, olha só. Francisco vislumbrar. Eu quis botar isso aqui porque é exatamente o que a gente vai finalizar sobre isso hoje. Vislumbrava planos invisíveis e inimagináveis. Ele tinha os olhos que viam. Todo mundo leu o livro? Porque isso é sensacional. É exatamente o que a gente está falando desde o início da cura. Ao lado de 2 estava uma pequena falange. Eu peguei pontos dele, da visão dele. Ao lado de 2 estava uma pequena falange de 2, acho que frades. Uma pequena falange de espíritos da natureza. Alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais e nestes o amor para com aqueles, que é a história do lobo. Vocês viram a história do lobo? Porque não dá para contar tudo. Francisco estava vendo o que muitos não conseguiam. Espíritos das águas, andando sobre elas e festejando o acontecimento, cantando e dançando sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo, provindo das estrelas distantes, pareciam encontrar-se em policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Maravilhoso. Um espírito das águas, com porte de rainha, avançou em direção do santo de Assis, beijou-lhe as vestes, deixando nelas um saldo de amor e gratidão na qualidade de perfume, cujo aroma inebriante todos sentiram. Imagina a gente poder ver. Aí você vai contar isso para uma pessoa, vai pensar que isso é um filme? Que é conto de fadas? Conto de fadas.
Por isso que a criança é maravilhosa, porque a criança acredita, ela vê, nossa, é a pureza. É você não estar cheio de coisas, que isso não existe, menino. Deixa ele acreditar no Papai Noel, qual o problema? Papai Noel é tão bonzinho. Né? Não, tem que ter a realidade. Não precisa, cara, a realidade vem até nós. Entidades espirituais com mãos entrelaçadas cantavam hosanas ao Criador, umas apresentando a forma de pássaros dourados, que ao farfalhar das asas desprendiam claridades benfeitoras em forma de essências em direção aos homens. Gente, eu queria tanto ver essas coisas. Meu Deus. Meu Deus. Como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Francisco, meditativo, viu pequenos seres pertencentes à imponderabilidade da natureza saírem e entrarem no corpo ciclópico do grande arbusto, da árvore. E neste parecia que se abria algo como janelas invisíveis, por onde transitavam aqueles diminutos seres de forma humana. Ai, gente, gnomo existe? Então, olha só. Tudo isso que a gente viu, ouviu, é para a gente parar e pensar, refletir. O espiritual, o fantástico, o maravilhoso, existe. A gente que tem a nossa visão ainda muito fechada. Então, tipo assim, não tem nada de fantástico. São outros mundos e que existem à nossa volta. Jesus não falou, há muitas moradas na casa do Pai? Tanto lá fora, quanto aqui no nosso planeta, dentro de nós. Nós somos feitos de vida, pura vida. Milhões de células, e cada uma dessas células também estão em processos de evolução. Então, nós todos estamos o tempo todo imersos num mundo, né, material e espiritual. Não existe uma coisa à parte da outra. São as duas coisas. São as duas coisas. Quando começamos a enxergar que nós temos potências e que essas potências elas só vão ser dispersas, só vão começar a ser ativadas através do estudo e do trabalho, da vontade, mas aquela vontade de fazer mesmo. Não é porque o outro mandou você ir, é porque você quer. Eu quero esse mundo para mim. Por que eu não posso ver um ser alado? Por que fala sério que ela acredita nisso? Acredito. E tenho pena de você que não acredita. Porque a sua mente é pequena. Você ainda está cheio de ideias na sua cabeça que não pode, é feio, é pecado e é errado. Isso não existe. O que não existe, não dá mais para existir, é essa forma pequena de ver as coisas. A física começa a caminhar junto. A física quântica, ela fala, nós somos feitas de infinitas possibilidades. E essas possibilidades estão para aí. Então, eu peguei um vídeo que eu recebi, eu achei, o vídeo é lindo, só que tem um problema, no final, ele corta. Então, quando você está assim, só a música que corta. Mas, assim, vale a pena. Porque é tão bonito o que vai aparecer e fala da gente, então, para a gente poder entrar na palestra em sintonia com esses espíritos, porque, gente, eles estão aqui e eles são maravilhosos. É porque a gente ainda não pode vê-los, mas quem sabe já, abrindo o nosso campo sensorial, acreditando que eles estão aqui. Em volta, sentado do seu lado, passando a mão na sua cabeça, naquele problema que você tem dentro de você, fazendo preces e te curando o tempo todo. Por que não? Então vamos abrir esse campo de possibilidades. Vamos lá, pode botar, Jana, vou apagar aqui. Quase mandei beijo.
Pois é, podia ter um final melhor, né? Mas valeu, né? Uma delícia essa música, né? E nós somos, né? Somos tudo isso e muito mais. Adorei a luzinha, porque é isso. Olha a gente aí, jogando. Então vamos fazer a nossa prece. Alguém quer fazer? Senhor Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga que aqui está. Querido irmão Francisco, agradecemos por esta tarde, por seus ensinamentos, por seus exemplos. Cuida de cada um de nós, mostra-nos o caminho, ampara-nos, Senhor, para que tenhamos coragem para nos ver e nos modificar. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Semana que vem, nossa última aula, hein? Vamos dar tchau para o livro de Francisco, mas jamais para Francisco, não.